O encontro com o inimigo interior, a jornada do herói e a sombra. A jornada do herói é um dos arquétipos mais profundos da mitologia e da psicologia, sendo universalmente reconhecido desde as mais antigas tradições até os modernos filmes de aventura. Quando falamos da sombra, ela é o inimigo interior que o herói deve enfrentar. A sombra não é apenas um vilão externo, mas uma força que reside dentro de cada um de nós. Uma parte que muitos preferem negar, mas que não pode ser ignorada sem consequências. A sombra, como Jung descreve, contém os aspectos de nossa psique que não queremos reconhecer. Aqueles que estão em desacordo com a nossa persona, a face social que mostramos ao mundo. Esses aspectos podem ser nossas fraquezas, nossos desejos reprimidos, nossas raivas e até mesmo qualidades que nos envergonhamos de possuir. Este encontro com a sombra é muitas vezes uma experiência dolorosa, mas também profundamente transformadora. É um rito de passagem que permite ao herói se tornar mais completo, mais inteiro. Como qualquer narrativa heróica, esse encontro nos desafia a olhar para dentro e confrontar o que normalmente mantemos escondido. No entanto, a jornada do herói não termina nesse confronto com a sombra. Esse encontro não é um simples ato de derrota do inimigo, mas uma reconciliação, uma aceitação daquilo que não conseguimos integrar. O herói não se torna mais forte apenas ao derrotar a sombra, mas ao integrá-la de maneira construtiva em sua vida, entendendo que aquilo que ele rejeitou tem uma importância fundamental em sua jornada de crescimento e individuação. A sombra no contexto mitológico e psicológico. Vejamos o mito de Odisseu na obra A Odisseia, de Homero. A jornada de Odisseu para retornar a Ítaca não é apenas uma viagem física, mas uma jornada interior de autoconhecimento e superação de desafios psicológicos. Cada obstáculo que Odisseu encontra representa uma faceta de sua própria psique e, em muitos momentos, ele precisa confrontar essas partes de si mesmo, sejam suas fraquezas, medos ou limitações. Sua batalha contra os monstros míticos, como o Cíclope Polífemo, simboliza a luta contra os aspectos não reconhecidos da psique. Neste caso, o Cíclope é uma metáfora para a sombra, uma força cega e descontrolada que precisa ser entendida e domesticada, não destruída. Ao enganar o Cíclope, Odisseu não o derrota fisicamente, mas o submete, permitindo que ele aprenda a controlar essa força interna. Ao longo de sua jornada, Odisseu deve fazer um trabalho psicológico muito semelhante ao processo de individuação junguiano. É uma transformação que ocorre ao confrontar o inimigo interior e integrá-lo, ao invés de lutar contra ele em termos puramente egoístas. O inimigo interior, o desafio da autoconsciência. Na prática, como podemos entender esse processo de enfrentamento da sombra? O primeiro passo é a consciência. Somos todos capazes de ver as partes sombrias de nós mesmos. Mas isso requer um tipo de autoconhecimento profundo que nem sempre é fácil ou confortável de alcançar. Muitas vezes, a tendência é projetar esses aspectos em outras pessoas ou em circunstâncias externas. Esse processo é conhecido como projeção, onde aquilo que negamos em nós mesmos é visto nos outros, muitas vezes como inimigos. Esse inimigo externo, no entanto, é apenas uma sombra do que está dentro de nós.
O processo de individuação, como descreve Jung, exige que, ao longo de nossa vida, olhemos para esses aspectos não com raiva ou rejeição, mas com aceitação. O trabalho psicológico não é eliminar a sombra, mas aprender a vê-la, compreendê-la e aceitá-la. Assim como o herói na mitologia, precisamos nos tornar mais completos ao integrar esses aspectos de nossa psique. Um exemplo de sonho: o encontro com a sombra. Imagine que está tendo um sonho no qual se vê lutando contra um monstro que representa algo muito assustador e desconhecido. Esse monstro poderia ser um dragão, um animal selvagem ou uma figura monstruosa. Quando você acorda, se sente inquieto, mas, com o tempo, você percebe que o monstro no sonho é uma projeção de uma parte de você mesmo. Talvez uma raiva reprimida, um medo de falhar ou uma sensação de inquietação que você tem medo de confrontar. No entanto, no sonho, esse monstro é algo com o qual você precisa lidar para crescer emocionalmente. Esse sonho, em um nível psicológico junguiano, é um reflexo da sombra. O monstro não é um inimigo a ser destruído, mas um aspecto de sua própria psique que você deve aprender a entender e integrar. A luta no sonho é simbólica. Não se trata de derrotar a sombra, mas de se reconciliar com ela, de aprender com ela. E ao fazer isso, você começa a ver o monstro não mais como um vilão, mas como uma parte de você que tem algo importante a ensinar. Integrando a sombra no caminho da individuação. O que o herói nos ensina é que o verdadeiro desafio não está em vencer a sombra, mas em aceitá-la, a integrá-la em nossa vida. Quando resistimos ao nosso lado sombrio, fazemos o trabalho psicológico e espiritual mais difícil. Ficamos presos em ciclos de negação e sofrimento. Quando, por outro lado, aprendemos a olhar para a sombra com compaixão e coragem, podemos transformar esses aspectos em uma força poderosa de crescimento e transformação. A jornada do herói, assim como o processo de individuação, não é sobre eliminar nossas fraquezas ou nossas sombras, mas sobre aprender a conviver com elas, de maneira construtiva e saudável. A cada passo que damos em direção à integração, estamos mais próximos de nossa própria completude e, em última análise, de nossa própria verdade. E para você que chegou até aqui e gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E até o próximo.